Aqui o relógio indicando que cada vez a virada do ano está mais perto também. E essa época é uma época da gente aproveitar, Ronald, para fazer o balanço do ano, olhar para frente, entender o que nos espera, num ano que foi cheio de notícias no campo internacional. A maior parte notícias preocupantes, né? Com guerras, com ataques, com situações ali que não se resolvem nunca e com mudanças também do campo no ponto de vista político, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, com mudanças na política da Europa e com a China cada vez mais forte no cenário internacional. O professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, esteve conosco aqui várias vezes ao longo do ano. Por isso, professor, te agradeço muito, muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, quase ali na hora em que a folhinha vira e chega o novo ano, hoje 28 de dezembro. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ronald. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. O senhor que vive mergulhado no noticiário internacional, passando agora 2024 em revista. O que o senhor conta para a gente a respeito do que foi mais relevante e do que pode ter mais repercussão no ano que vem, professor? Olha, se a gente for olhar 2024, a gente tem que fazer a mesma comparação com 2023, 2022. O mundo não acabou, mas que ficou instável, ficou, né? Ele ficou muito mais, vamos dizer desse jeito, complicado da gente entender, né? Há muitas outras variáveis, né? Tem uma frase do Jake Sullivan, que é um assessor de segurança internacional do Biden, né, que o jornal Financial Times reproduziu, que é interessante. Ele diz assim, né, o ano de 2024, o G7 funcionou como uma espécie de guia do mundo livre. Epa, se o G7 foi o guia do mundo livre, o mundo está com problemas, né? Se você olhar para a composição do G7, né, fora os Estados Unidos com Trump, com uma mudança total, os dois maiores, França e Alemanha, o governo caiu, né? Os dois governos caíram. Coreia, o presidente foi demitido, né? O presidente foi empichado, para usar o verbo nosso, né? O Japão enfrenta uma possível nova eleição e um governo bastante fragilizado. Quando a gente olha para isso, sobra só um contato com a Itália, que foi uma guinada bem para a direita, a própria Giorgia Meloni foi para a direita, o que sobrou foi instabilidade. Se a gente olha para a própria China, a China está num processo de revisão do modelo econômico, portanto, instabilidade. E quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o governo Trump fazendo ameaças ao mundo e, de algum modo, internamente, deixando metade dos americanos que não votou nele bastante preocupado. É esse o contexto. É nesse contexto que a gente encara o ano novo. É bom encarar desse jeito? Não, não é bom. É bom a gente ter um pouco de otimismo? É. É possível ter um pouco de otimismo com o ano novo? É possível, sim. De alguma forma, nós temos algumas expectativas de que todo esse quadro de instabilidade tenha algum controle. Vamos esperar por essa opção. Professor Leonardo Trevisan, de tudo isso que o senhor falou, e a gente ainda tem bastante tempo aqui para falar especificamente sobre as situações locais, tem algo que nos chama a atenção, porque a China hoje é fundamental para o Brasil. Tudo que a gente exporta, basicamente, vai para a China. Qualquer mudança na China tem repercussões imediatas na vida de cada um de nós aqui no Brasil. Por que a China está mudando o seu modelo econômico, professor? Esse é o ponto. Aí, esse é o ponto que é onde tudo fica mais difícil, Thaís. Quando a gente olha para a China, a gente olha para a gente aqui, mais de um terço, né? 35% das nossas exportações, na história da exportação brasileira, sei lá, desde o Dom Pedro I, né? Nunca houve tamanha concentração num país só. Né? O Brasil nunca fez isso. Pronto. O problema não é a escolha do Brasil para fazer isso, o problema é a realidade. A China é o grande consumidor. Né? Quando a gente olha para a China, sabe, Thaís, a gente precisa lembrar um dado da China que eu acho que é interessante.
A China é responsável hoje por 17% do PIB global. Os números são do Fundo Monetário Internacional. Número é chato, mas ajuda a gente a entender alguma coisa. 17%. Mas ela só é responsável pelo consumo de 13%. Ou seja, né, ela produz mais do que consome. 2. Quando a gente olha o que a China produz, 30%, olha o número, 30% da manufatura global é chinesa, Thaís. A China é uma grande fábrica do mundo, a gente gosta e a gente não gosta disso. Fábricas precisam de matéria-prima, fábrica precisa de insumo, aí é que a gente entra. Todo esse modelo chinês de produção, ele depende do minério de ferro brasileiro, depende da soja, que é proteína animal básica, depende de vários produtos, e depende inclusive de petróleo. Cuidado, hein? O primeiro produto exportado hoje na pauta para a China é derivado de petróleo, não é mais soja. Quando se olha para esse quadro, o Brasil é fornecedor desse desenvolvimento. Só que a China está fazendo uma escolha, que é o que você perguntou. A China não quer ser mais só manufatura. A China quer ir para a guerra tecnológica. A China quer ser economia digital. A China percebeu claramente onde é que está o dinheiro, onde é que está a grana. Né? Ontem eu vi a notícia de que a primeira das big techs, a gente quando fala de grana de economia digital, precisa olhar esse número. A primeira das big techs, a Apple, passou a valer, Thaís, arranhando os 4 trilhões de dólares, Thaís. Isso é quase o terceiro PIB do mundo. O terceiro PIB do mundo é a Alemanha, com 4 trilhões e meio. Impressionante. A Apple faz quase uma Alemanha. É isso que fez a China acordar. A China disse, não adianta eu virar a fábrica do mundo. Eu tenho que ser a economia do conhecimento, a economia digital. E ela está fazendo isso. Aí é a briga. Quem é economia digital é americano. Quem é economia digital é Estados Unidos. Não querem dividir isso aí. Esse é o ponto. Cuidado. O mundo não está em confronto de guerra comercial China e Estados Unidos. O mundo está em confronto de guerra tecnológica. É uma outra realidade, porque é aí que está o dinheiro. Professor, diante de tantos assuntos na área econômica, um chama muito a atenção porque envolve algo dito pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falando a respeito do dólar ser a moeda de negociação em todas as negociações e o parâmetro para tudo. E aí tem um tripé, o que disse Trump, o acordo Mercosul com a América do Mercosul com a União Europeia e a evolução e ampliação dos BRICS, que tem na China o seu principal país do ponto de vista econômico e estrutural. Esse tripé de coisas, o pensamento de Trump, que classificou como perder o dólar como a moeda corrente para as negociações, é o mesmo que perder uma guerra, e essas negociações, Mercosul com a União Europeia e a ampliação dos BRICS, pode trazer que cenário para o ano que vem? Olha, primeiro de tudo, você tocou no que talvez seja a preocupação central e o grande fator de instabilidade, Ronald. Naqueles 7 aliados do G7, é exatamente isso que você falou. É o fortalecimento do dólar. O dólar é a moeda forte, o dólar é 84%, 85% de todas as negociações comerciais no mundo estão baseadas em dólar. Quando se olha para esse quadro, vamos dizer desta forma, né? O dólar é rei do mundo, só que a China está cutucando aí. Né? A China tem hoje, né? Olha que número interessante, né? Dos 191 países que existem no mundo, 146 deles, olha, quase todos, hein? 146 e 190, fazem mais negócios de exportação e importação com a China do que com qualquer outro país. Em outras palavras, a China, de algum modo, tem contato comercial mais forte com o mundo inteiro. Os americanos se assustaram. A defesa que os americanos têm desse poder geopolítico, que não é só econômico, não é só a grana. Junto com a grana vem força política. Que a China entra é essencial para assustar os americanos. Eles se defendem com o que eles têm, que é fortalecimento, essencialmente, da moeda de transação básica no mundo, que é o dólar. Aí a ameaça do Trump.
Se vocês pensarem, e quem é o vocês? BRICS, acordo a União Europeia, Mercosul, China com Indonésia, com Vietnã, China com Egito, com Uganda, China negociando com o mundo. Vai negociar com o mundo, ok, mas tem que negociar parametrizado, negociar baseado no dólar. Aí é que está a questão. A China lentamente está impondo, propondo, substituindo. É lento, viu? É bem lento, mas está funcionando. E o fortalecimento do dólar, que está implícito na ação nacionalista do Trump, o que quer dizer isso? Né? O Trump fecha o país, quem quiser fazer negócio com os Estados Unidos tem que estar lá dentro, tem que gerar emprego lá dentro, isso fortalece mais ainda o dólar, enfraquece outras moedas. É essa a jogada. Se você olhar, se você me disser qual é o grande fator de confronto no mundo, é esse que você acabou de falar. Está em torno da moeda. Sempre em torno da moeda. E a moeda, de alguma forma, dólar, está traduzindo o desafio de hegemonia que os chineses estão fazendo. Tirar o dólar é um desafio de hegemonia mais forte do que qualquer outro desafio militar. É muito mais forte do que qualquer outro desafio de míssil nuclear que a China possa desenvolver. Ai, professor Trevisan, e aí o senhor falando isso nos lembra que ontem o dólar fechou aqui no Brasil na casa dos 6,19,8. Dá para arredondar para 6,20. Não para de subir, então dentro, a gente muitas vezes olha só para dentro, né? É questão de equilíbrio fiscal, desconfiança de agentes econômicos, mas aí o senhor traçando esse quadro maior, internacional, com Trump e uma possibilidade de fortalecimento da moeda norte-americana, dá até que uma dorzinha no coração, né? Porque indica que o buraco é bem mais embaixo para a gente, pagando tudo em real e importando em dólar. Professor, o senhor falou que 2024 foi um ano de muita tensão e muita turbulência, assim como 2023. Queria falar com o senhor sobre guerra Rússia e Ucrânia, que já se estende há tanto tempo e sem nenhum tipo de solução. E aí eu estava pensando, professor, e acho que os nossos ouvintes aqui na Rádio Bandeirantes podem ter essa percepção também, não é? O Brasil não é um país que se envolve em guerras. A última foi a Guerra do Paraguai, que a gente conhece só por livro de história. É tão fora da nossa realidade aqui imaginar que existem frontes, que tem gente lutando mesmo, que tem guerra, que tem gente morrendo, que tem bombardeio, que tem, enfim, todo esse tipo de coisa acontecendo agora quase no coração da Europa. Qual que é o cenário atual desse conflito na visão do senhor, professor? Olha, esse conflito é aqueles dois focos de mudança que Trump escolheu para participar do xadrez geopolítico. Sabe, Thaís, quando a gente olha para o mundo é um xadrez geopolítico, é um jogo de xadrez geopolítico. Você mexe o cavalo, toca no bispo, é um jogo, né? A Ucrânia, ao lado de Gaza, são os dois focos mais fortes para você fazer esse jogo geopolítico. O que é que nós temos na Ucrânia hoje, na guerra da Ucrânia hoje? Vamos lidar com fatos sobre a guerra da Ucrânia, porque não adianta a gente lidar com o que a gente gostaria. O que é o fato? A Rússia tomou 20% do território da Ucrânia. Ponto, não tem o que fazer. Foi isso que o novo secretário de Estado americano já avisou. Né? Ele deixou claro, né? O Marco Rubio. Olha, não é incontestável. Vamos partir a negociação a partir daí. Sobre a Ucrânia, Thaís, nós temos que olhar que a Ucrânia é uma espécie, né, de joia da coroa dos primeiros dias do governo Trump. Presta bem atenção nisso. Né? Trump quer um cessar-fogo na Ucrânia para falar que esse é o seu cessar-fogo, é um cessar-fogo para me chamar de meu. Né? Eu consegui. Todas as palavras, né? O show é meu. Né? Fale, Thaís, fale. Não, ele dizendo, eu consegui, né, professor? Exatamente. Mérito meu. Mérito meu. Muito bem, a palavra exata é essa, né? Eu cheguei e resolvi o problema. Né? Quando você olha para isso aí, né, o outro lado que de bobo não tem nada, que é o senhor Putin, olha para isso, você quer isso? Vai subir o preço. Lembra da caipirinha que o Ronald estava falando de R$75? É a mesma coisa. Você quer caipirinha na praia, na hora do... vai pagar mais caro.
Não tem diferença com o Putin. O Putin olhou para isso aí e aumentou o preço. Você precisa de cessar-fogo. Agora, olha, eu tenho 20% do território ucraniano tomado, está construído, esquece, não vem, nem vem que não tem, que não dá. Isso aí já ganhei. Você precisa do cessar-fogo já? Qual é o preço? O que você vai me oferecer a mais? Sabe o que o Putin está pedindo? Nada mais, nada menos do que a deposição do Zelensky. O que deixa a Europa, aqueles 7 aliados, com os cabelos em pé. Peraí, se ele conseguir a deposição do Zelensky, qual é o próximo passo que ele vai querer? É esse o ponto. Nós estamos desse jeito. Trump exigindo pressa, Putin subindo o preço. Ele vai obter a deposição do Zelensky? Parece difícil, mas ele vai obter aquilo que ele mais quer. A proibição de que a Ucrânia entre na OTAN. Esse é o ponto. Né? A Ucrânia não vai poder, isso vai ficar acertado. Vai fazer o acordo? Vai. Vamos fazer o acordo? Vai. Perdeu 20%? Perdeu. Mas não vai depor os Zelensky, mas a Ucrânia esquece a OTAN. Que foi o começo do conflito, né, professor? Todo o começo. Porque, na verdade, o que se transformou é que Zelensky, apoiado por certas posições políticas mais radicalizadas na Europa, namorava muito a entrada na OTAN. Sabe o que acontece, Thaís? Isso aí é acordo lá de trás, Thaís. Isso é acordo desde o final da Segunda Guerra, isso é acordo desde 1990. Lá com o Bush pai. Ucrânia, Bielorrússia e Geórgia não tem conversa, é fronteira estratégica russa. Se você me perguntar por que isso, é porque eles têm memória, viu, Thaís? O tal do Napoleão e o tal do Hitler passou por ali, né? Para tomar Moscou. Então, eles lembram dessas coisas. Né? Então, quando você olha para a Ucrânia, a relação que você tem com a Ucrânia é exatamente esse jogo. E tem o outro jogo, que é o Oriente Médio, que é tão importante quanto, mas que, de alguma forma, tem um quadro ainda mais sensível. Lá é mais duro isso que você falou, que eu concordo inteiramente. Nós temos pouca distância de guerra. Thaís, no território de Gaza já passou de 45 mil mortes, Thaís. Quando nós olhamos para isso, tem uma crise humanitária brutal naquela região. Isso aí, de alguma forma, deveria preocupar o mundo, mas parece que não está preocupando do jeito que deveria. O professor, exatamente sobre isso, todas as determinações e decisões da ONU foram na direção de tentar, de alguma forma, preservar Gaza ou colocar fim a tudo aquilo que está acontecendo com a tomada de Israel daquele território, independente da origem, do motivo pelo qual Israel entrou no território de Gaza. Como é que sai a ONU dessa situação? Essa semana a gente teve notícia de evolução nas negociações entre Israel e Hamas, e já um dia depois as negociações já evoluíram. Como é que o senhor observa a ONU no ano de 2024 no que diz respeito ao conflito Israel entrando no território de Gaza com o objetivo de desfigurar o Hamas? Olha, Ronald, essa tua lembrança toca num assunto fundamental. Como é que os países se entendem? A ONU serve para isso, né? Para evitar guerras. A função da ONU foi criar exatamente isso depois da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela destruição, 60 milhões de mortos, tudo mais. Então, o modelo ONU, Ronald, está obviamente necessitando de mudança, está necessitando de reforma, está necessitando de atualização. A primeira dessas atualizações está exatamente nisso que você tocou. A ONU toma enormes decisões, muito bonitas, perfeitas, decididas, ninguém cumpre. Israel não cumpre nenhuma das decisões da ONU. E não acontece nada. Quando a gente olha para essa realidade, a pergunta imediata não é? O que é que vamos fazer com a ONU para os conflitos futuros? Está aí aquela discussão que não é só Brasil, né? A Alemanha tem interesse, Índia tem interesse, Japão tem interesse, repetem todos a mesma palavra, que nem um mantra. Vamos reformar o Conselho de Segurança da ONU, que é onde está o poder. O problema aquela velha pergunta do Garrincha, né? Vocês conversaram com os russos, e nesse caso é literal. Vocês conversaram com os americanos, chineses e russos, se eles concordam de abrir mão das decisões
fechadas entre eles e aceitar sócio para tomar essa decisão? Essa é a questão na ONU. Na prática, o que nós estamos assistindo é essa mudança de todo o jogo geopolítico do mundo, não só na Ucrânia, em Gaza, pense em África, toda essa realidade em que a ONU praticamente ficou de fora das negociações centrais. E eu temo que com a chegada de Donald Trump, esse processo, Ronald, até mesmo se agrave. É nesse quadro que talvez as preocupações de todos que pensam, naquilo que a Thaís comentou, no número de mortos, o mundo tem, Ronald, 87 guerras, eles não saem no jornal essas guerras. Guerras no Sudão que matam milhares de pessoas ano, por exemplo, para dar um exemplo. Né? Então, é nesse contexto que você olha para essa situação de fragilidade da ONU e se preocupa porque ela é ainda o único fórum internacional fora de um contexto de domínio exclusivo das superpotências. Professor, ninguém ocupou esse espaço que foi deixado pela ONU? Não. Boa pergunta. Boa pergunta, Thaís. Ninguém ocupou. Essa é a observação. Quem ocupou o espaço é quem já manda de verdade, né? Que é China, Estados Unidos e Rússia. A Rússia é um partner júnior, né? A Rússia é menorzinha, mas a Rússia tem armamento nuclear no mesmo padrão acumulado desde a Segunda Guerra. Então, quando se olha para isso, esses três, na prática, tomaram conta dos destinos do mundo. Todas as vezes que o mundo teve, e quando a gente fala da história da humanidade, que o mundo teve poucos sócios sentados na mesa, a guerra veio. Todas as vezes. É melhor ter mais gente sentado na mesa para a gente distribuir. É essa a tua pergunta. Né? E, de alguma forma, esse processo de esvaziamento do poder da ONU talvez seja o processo mais preocupante para a gente fazer o jogo geopolítico em que comércio, entendimento, negociação supere a outra forma que a gente em qualquer época do mundo se negociou. Quando você tira o comércio, vem a guerra. É esse o processo que, de alguma forma, a ONU também ajuda a representar. Professor, uma pergunta a respeito de governos que se esperava algo e que acabaram não dando em nada. Olaf Scholz é a maior de todas as decepções, a subserviência aos Estados Unidos, o envolvimento com a questão exatamente da guerra da Rússia, tirando a certificação do gasoduto do Nord Stream 2, isso foi o início do fim do governo de Olaf Scholz? O mais grave do que você está levantando, Ronald, essa memória é boa, porque o mais grave do que você está levantando é como é que a Alemanha cresceu. Sabe como que a Alemanha cresceu? Sabe como que a Europa cresceu? Sabe como que a Europa fez força e colocou o jogo mais forte? Com petróleo russo barato. Foi isso. Se você não lembrar isso, você não lembra o enfraquecimento Você não lembra esse processo que você falou, né, da Alemanha perder força. Né? A Alemanha perdeu tração porque o preço do petróleo duplicou. Né? Quando a gente olha para por que a guerra da Ucrânia tomou as proporções que tomou, você precisa olhar para esse jogo inteligente, interessante. A Europa, em 2020, antes do começo da Ucrânia, estava se aproximando cada vez mais de um acordo comercial com a China. Os americanos olharam para isso e disseram, eu vou mostrar para vocês quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial. E fez o que fez com a Ucrânia, que obrigou a Rússia a cortar o fornecimento de petróleo para a Europa no contexto de usar petróleo como arma. Isso esfacelou o desenvolvimento europeu. Se você olhar para aquilo que nós começamos a conversar, que é os G7 enfraquecidos, todos eles instáveis, você tem que olhar para o preço da energia. Você tem que olhar o que aconteceu com o preço do petróleo russo e com as relações da Rússia com a Europa. Eu vou fazer só uma lembrança para você entender como essa tua pergunta foi legal. Né? Foi bem boa. Existia, não era G7, existia G8,
Sabe quem era o outro? Quem era o último do 7 para o 8? Era a própria Rússia. O Putin era recebido em todas as capitais europeias como um aliado. Atrás do Putin tinha petróleo barato. Atrás do Putin tinha gás barato. É o Nord Stream que você comentou. Esse é o ponto. Quando você corta esse gás, você corta o motor, você corta a tração, você corta a energia do desenvolvimento europeu. O resto é só consequência. Quando a gente olha para isso, a gente observa que a Europa hoje, por que é que o governo de Scholz caiu? Por que é que o governo de Macron, o Barnier, caiu? Orçamento. Hoje, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, a poderosa França tem um déficit público maior que o do Brasil, 6% do PIB. Olha isso! Quando o Macron foi lá na Assembleia e disse, olha, eu vou cortar gasto, vou fazer, a esquerda e a direita se aproveitaram para derrubar o governo. Os dois juntinhos. A esquerda e a direita, esquerda mais radicalizada e direita muito radicalizada da Marine Le Pen, para derrubar o governo. Orçamento. Em outras palavras, falta de dinheiro. Em outras palavras, a realidade de desenvolvimento econômico não condiz com os gastos. Esse é o mal da Europa inteira. Esse é o mal, de alguma forma, de uma Europa que perdeu tração. E a resposta está no que você perguntou. Por que perdeu tração? Porque perdeu petróleo barato russo. Não foi um bom negócio para os russos também, porque os russos tiveram que sair de uma negociação que era tranquila com os europeus para negociar, sentar no colo dos chineses. O chinês cobra preço, viu? Não, os russos sabem disso, há décadas. E, de alguma forma, os russos se preocupam com essa realidade. O mundo está mudando principalmente por essa mudança, por essa alteração no preço da energia. E, professor, dentro desse raciocínio, o senhor acha que, do ponto de vista estratégico, foi um erro da Europa ter optado pela aproximação maior com o Ocidente, não com o Oriente? Essa pergunta não existe sem história, viu? Não existe. O condicional em história, lamentavelmente, não existe. Ajudaria a gente bastante, mas ele não existe, né? Então, a Europa, em 2020, foi ambiciosa e imaginou que poderia, ao abrir uma negociação forte com a China, né, abrir um acordo comercial forte, assinar acordos comerciais fortes com a China, ela acreditou que o governo Biden, que se iniciava em 2020, seria um governo completamente diferente e democrático, no sentido pleno da palavra. Não foi, não. Né? O governo Biden fez... Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem que pensar que, quando se trata, é a pergunta do Ronald, quando se trata de fortalecimento do dólar, não tem muita briga nos Estados Unidos, não, viu? Ele é tudo para nós e ponto. O America First também contou com o governo Biden. Os europeus não entenderam bem o que significou a vitória do Biden. E a assinatura de acordos comerciais com a China foi o pior dos caminhos para eles, né? Eles entenderam bem o rumo, eles não entenderam bem o rumo dos ventos quando Biden chegou ao governo. Biden foi tão duro nas negociações com os chineses. Biden usou a mesma política de protecionismo, de fechar, que Trump estava usando. Esta é uma decisão de Estado nos Estados Unidos. Isso independe de quem é o inquilino na Casa Branca. Isso é um fato. Professor, e a América do Sul, hein? A gente para falar do Cadê a gente, né, Ronald? Para falar do ponto de vista político e econômico, a gente vem de um primeiro ano do governo Milei, que tinha por objetivo diminuir o tamanho do Estado, diminuir a inflação. Ele diminuiu a inflação, sem dúvida, mas com um preço muito duro, que é o aumento gigantesco da pobreza, da extrema pobreza na Argentina, a eleição do aliado do Mujica no Uruguai, no Peru. A Dina Boluarte participou de um golpe e é tratada como presidente. O Pedro Castillo caiu depois de um golpe e ela está lá depois desse golpe, continua sendo a presidente do país e tudo muito indefinido ainda. Como é que o senhor observou o ano de 2024 aqui no nosso quintal?
A palavra é exatamente essa, né? Aqui no nosso quintal as coisas ficaram difíceis, né? Porque, de alguma forma, quando a gente olha para a América Latina é a grande fornecedora, não é, de commodities para uma parte bastante considerável do mundo. E essas commodities perderam preço. Né? De alguma forma, houve a crise, inclusive no modelo chinês, de substituição do modelo de infraestrutura para um modelo de economia digital. Isso significava comprar menos minério de ferro, por exemplo. O preço do minério de ferro caiu. Né? E é nesse contexto a crise, e até mesmo a crise do modelo econômico baseado em toda a indústria imobiliária na China, teve um preço alto para a América Latina, porque implicou até em vender menos soja. Então, quando se olha para esse quadro, a América Latina perdeu espaço econômico no mundo. Né? E isso tem seu preço. Se você me disser que este é o motivo pelo qual, depois de 25 anos, 25, um quarto de século, as birras, os olhares feios, os amuos de europeus e latino-americanos foram postos de lado e os dois sentaram na mesa para negociar, é porque, de fato, um precisava do outro. A Europa não... Se você chamar isso de abraço de afogado, eu vou ficar meio chateado, mas não está muito ruim, não está muito distante. Os dois lados perceberam, tanto a América Latina quanto a Europa, que a situação estava muito difícil e ia sobrar pouco para eles tal o domínio do mundo chinês e do mundo americano. É nesse contexto que a gente tem que olhar para a América Latina. No contexto de que a América Latina talvez tenha perdido relevância econômica como fornecedora. É nesse quadro que o acordo com a Europa é um acordo interessante para nós sobre vários aspectos. Para os europeus é vital. Para os europeus é tentar manter alguma presença econômica no mundo significativa. E aqui a América Latina pode servir para esse fim. É essa imagem. A América Latina, você perguntou bem, a América Latina sobrou uma imagem de quintal. No nosso quintal aqui, o nosso quintal aqui ficou menos valorizado. Nós temos espaço, sim, para crescer muito mais do que isso. Talvez a gente precisasse mudar modelos econômicos aqui, mas como lembrou a Thaís, o dólar a 6,20 é só um sinal de que a nossa economia também não tem a força que ela imagina. Professor, então, para a gente fechar, trazendo aqui para o Brasil, né? Porque tanto se fala, né, discurso desse governo, mas também de outros, que o Brasil tem energia limpa, que o Brasil tem no seu território a maior floresta do mundo, que o Brasil tem recursos naturais, que o Brasil hoje alimenta a maior parte do mundo e que esses seriam ativos que colocam o Brasil de uma forma diferente no cenário internacional. Isso é o discurso, né? Porque na vida real a gente não vê isso acontecer. Como é que o senhor vê essa dualidade de posições, com o país se enxergando dessa forma, mas não sendo enxergado dessa forma pelos principais players? Olha, esse é o ponto, né, Thaís? Na verdade, a nossa conversa aqui, nós estamos conversando de várias situações no mundo e observe que nós não tocamos no assunto do clima. Observe que nós não tocamos no que talvez seja a sobrevivência do planeta. Né? Basta ver as enchentes, basta olhar para o Rio Grande do Sul, ou para Valência, na Espanha, né? O que você quiser. Né? Você olha para a Califórnia, os incêndios na Califórnia. Quando você olha para isso, tem um perfil aí no mundo que é, vamos dizer assim, uma necessidade de proteção do meio ambiente que é real. Você vai dizer, peraí, professor, mas eu perguntei sobre o futuro do Brasil, o senhor respondeu com o clima, as coisas estão conectadas. Thaís, quando a gente olha para o futuro econômico do Brasil, eu te diria que talvez uma das coisas mais interessantes que o Brasil tem é a possibilidade de participar da transição energética como um player fundamental no mundo. Vamos lá, né? Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender o que é que isso significa. Isso tem duas palavrinhas mágicas, por exemplo, hidrogênio verde.
né? Isso significa que o Brasil tem uma reserva de geração de energia eólica, solar e principalmente aquífera, baseado no hidrogênio verde. Não dá para a gente ficar aqui explicando como é que isso é importante. Dá para o Brasil jogar um papel completamente novo. Dá para fazer uma outra geografia de investimento. Dá para você trazer para o Brasil recursos internacionais interessados em usar energia mais barata e energia verde. De alguma forma, isso abre um espaço enorme. Só uma lembrança, o Brasil é um dos países que tem a maior reserva aquífera do mundo, 13%. Só para você comparar, a China tem 7%, Thaís. O Brasil tem o dobro da água da China, olha a diferença populacional. Quando se tem esse quadro, talvez nós estejamos perdendo a oportunidade de participar dessa transição energética de uma forma mais interessante, de uma forma mais relevante. Eu não vejo esse debate aparecer aqui no Brasil. Esse é um debate talvez ingênuo da nossa parte. Se a gente olhar um pouquinho para o futuro e para a necessidade de mudança do clima no planeta, nós temos a faca e o queijo na mão para participar disso de um outro jeito. Infelizmente, esse debate não ultrapassa esferas mínimas. Eu vejo esse debate participar apenas em alguns centros financeiros brasileiros, vamos falar português, claro, alguns bancos brasileiros que veem o excelente negócio em torno de crédito e carbono. Não devia ser só isso. Nós devíamos olhar para isso em termos de uma mudança de todas as nossas expectativas econômicas em torno de transição verde. Lamentavelmente, eu não vejo esse processo presente em qualquer programa de qualquer partido político no Brasil, de direita, de esquerda, de centro. Esse contexto, acho que é uma perda sensível de oportunidade que nós não deveríamos fazer com as próximas gerações, né? Porque é disso que nós estamos falando. Professor Leonardo Trevisan, que sempre nos dá ótimos papos e hoje não foi diferente, vários ouvintes se manifestaram aqui. Aliás, para o professor saber, quero colocar uma mensagem de um ouvinte que mandou aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Band, Marcos da Moca. Simplesmente uma aula de pós-doutorado do professor Trevisan. Muito obrigado por encerrar o ano com um conhecimento tão espetacular. Parabéns a toda a bancada, parabéns a toda a Band. Um grande abraço e feliz 2025. Professor, não que o senhor precise, mas uma massagem de ego de fim de ano, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Agradeço o ouvinte, meu caro. Agradeço o ouvinte, Ronald. Agradeço, deixe um bom ano para ele. Vamos dividir as esperanças e que seja mesmo um bom ano. Vamos ter uma atitude otimista, que é isso que todos nós precisamos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Até a próxima. Ai, eu fico tão feliz, Ronald. Sabe quando a gente consegue